Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo e continue conosco. E se você já acompanha o Lotecando, compartilhe o nosso link do YouTube e também do nosso aplicativo para os amigos, para os parentes e para os colegas de trabalho. Você pode participar, mandar a sua mensagem, a sua opinião, o seu alô, o seu palpite, enfim. Você manda na programação da Antena Esportiva. Mas, Maicon Santos, como eu faço para interagir com a Antena Esportiva? É muito simples. É só você se inscrever no nosso canal no YouTube. youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. E aproveite e dê um like, dê um joinha no nosso vídeo do Lotecando. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça, e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo, já que ele é levinho. Então você vai ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. E para seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, é só você no Twitter digitar @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso perfil no Twitter, e o Instagram é o @rádio antena esportiva, @rádio antena esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, concurso 942 neste final de semana, um dos maiores prêmios da história da Loteca. Lembrando que a Loteca, nesta nova versão, está desde 2002, e neste final de semana a Loteca vai pagar o prêmio de 5.300.000 reais, isso mesmo, 5.300.000 reais, prêmio acumulado já a alguns concursos e agora chegando a esta marca, uma das maiores da história da Loteca, que entrou em vigor em 2002. Para você ter uma ideia, este prêmio é maior que o prêmio da Mega Sena na última quarta-feira, que também acumulou, foi para 7 milhões neste final de semana. Mas realmente é muito dinheiro que a Loteca vai pagar, concurso acumulado, jogos dificílimos nos outros concursos, e neste concurso também vamos ter jogos dificílimos, já que temos aí na programação partidas válidas pelo Brasileirão Série A, pela Série B e pela Série C. Vamos então à programação desse concurso milionário, concurso 942. Jogo 1, Vasco da Gama e CRB. Jogo 2, Avaí e Remo. Jogo 3, Guarani e Ponte Preta. Jogo 4, Operário Ferroviário e Cruzeiro. Jogo 5, Flamengo e Red Bull Bragantino. Jogo 6, Vila Nova e Coritiba. Jogo 7, Náutico e Botafogo. Jogo 8, Internacional e Ceará. Jogo 9, Bahia e Corinthians. Jogo 10, Figueirense e Mirassol. Jogo 11, Santos e São Paulo. Jogo 12, Atlético e Atlético Goianiense. Jogo 13, Fortaleza e Fluminense. E jogo 14, Juventude e Sport Recife. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde.
A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30. Vamos então analisar todos esses 14 jogos para quem sabe você faturar esse prêmio milionário, mais que milionário, R$5.300.000. Jogo 1, Vasco da Gama e CRB. Sábado, 4h30 da tarde em São Januário, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. Jogo que vai ter apenas o acompanhamento pela Antena Esportiva, não vai ser transmitido, porque no mesmo horário nós vamos transmitir Boa Vista e Madureira pela Série D do Campeonato Brasileiro, e às 5 da tarde, na sequência, Paysandu e Volta Redonda pela Série C. Muito bem, o Vascão é o 15º com 4 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Cruz Maltino, que perdeu para o Avaí no meio de semana por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vasco vinha de uma sequência invicta até ser derrotado pelo Avaí em casa. Como mandante neste ano de 2021, ou seja, nesta temporada que começou no início de março, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o CRB é o 5º colocado com 7 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time alagoano vem de derrota também, perdeu para o Goiás fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante em 2021 foram 16 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 33% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o CRB. Promessa de um jogo equilibrado e dificílimo, já que o Vasco da Gama ainda não venceu em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. No último duelo entre as equipes no Rio de Janeiro, o CRB venceu o Vasco da Gama, isso pela Série B de 2016, ou seja, há 5 anos atrás. E o Cruz Maltino não vence como mandante há 3 partidas por todas as competições. Perdeu na final da Taça Rio para o Botafogo, perdeu no tempo normal, e contra Operário Ferroviário e Avaí, os 2 jogos que fez pela Série B em casa, também foi derrotado. Jogo 2, Avaí e Remo. Neste sábado, 4h30 da tarde, na ressacada pela rodada 5 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Avaí é o 13º colocado com 4 pontos, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. O Avaí bateu o Vasco da Gama fora de casa por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada 2021, foram 13 jogos com 7 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Já o Remo é o 10º colocado com 5 pontos, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 42% de aproveitamento. O time paraense empatou em casa com o Vitória em 0-0 no meio de semana. Teve rodada cheia da Série B do Campeonato Brasileiro neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Remo conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante em 2021, foram 11 jogos com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Avaí, 35% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Remo. Isso porque o Avaí perdeu apenas uma vez como mandante e foi para um time de Série A, o Atlético, na Copa do Brasil. Muito bem, o Avaí não vence o Remo há 3 duelos. Isso também torna as porcentagens equilibradas e difíceis de prever algum resultado certeiro. Nos últimos 5 jogos em casa, o Avaí venceu apenas uma vez. Já o Remo não vence como visitante há 4 jogos. E as 3 derrotas do Remo nesta temporada foram para times das séries A e B, ou seja, 2 derrotas para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e 1 derrota para o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Ainda não? O que você está esperando? Se inscreva e
ative as notificações para você receber no seu celular, no seu tablet, na sua Smart TV, toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. E você pode dar um joinha, nos ajudar a fazer o Lotecando ainda melhor. Jogo 3, Guarani e Ponte Preta, Derby Campineiro, no sábado, 6h30 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Guarani é o 7º colocado com 5 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 42% de aproveitamento. O Bugre empatou com o CSA em 1-1 fora de casa na rodada passada e nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante em 2021, foram 8 jogos com 1 vitória apenas, 3 empates e 4 derrotas. Já a Ponte Preta é a lanterna da Série B com 1 ponto. 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas e apenas 8% de aproveitamento. A Macaca perdeu para o Cruzeiro em casa, em pleno estádio Moisés Lucarelli, por 1-0. E nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Como visitante em 2021, foram 11 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Guarani, 27% de chances de empate e 35% de chances de vitória para a Ponte Preta. Vamos às dicas. O Guarani não sabe o que é vencer a Ponte Preta há 3 jogos. Nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições, o Guarani venceu apenas 1. Já a Ponte Preta vem de 5 jogos sem vitória como visitante. E a Macaca perdeu os 2 jogos que fez fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo 4. Operário Ferroviário e Cruzeiro. Sábado, 7 da noite, no Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. O Fantasma é o 6º colocado com 7 pontos ganhos, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 58% de aproveitamento. O Operário, que superou o Sampaio Correia em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe paranaense conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, foram 9 jogos com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, quase 90% de aproveitamento nos jogos em casa nesta temporada. Já o Cruzeiro é o 14º colocado com 4 pontos ganhos. 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. A Raposa, que bateu a Ponte Preta por 1-0 fora de casa, primeira vitória nesta Série B, e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em 2021, foram 12 jogos com 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 69% de chances de vitória para o Operário Ferroviário e 31% de chances de vitória para o Cruzeiro. Ou seja, nenhuma chance de dar empate, ou seja, ou da coluna 1 ou da coluna 2. Muito bem, o Operário Ferroviário jamais venceu o Cruzeiro. Nos 2 jogos em 3 equipes, em toda a história, foram 2 vitórias do time mineiro. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Operário Ferroviário perdeu apenas 1 vez, isso contando com os últimos jogos da Série B do ano passado. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Cruzeiro venceu apenas 1 vez. Baixe o nosso aplicativo, que está disponível de graça para você na Google Play e na Apple Store. E você vai ter a oportunidade de ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. No nosso aplicativo você pode ouvir a nossa programação, você pode interagir conosco nas redes sociais e também interagir pelo próprio aplicativo. Lá tem uma aba chamada Fale Conosco para você mandar a sua mensagem, tá certo? Jogo 5, Flamengo e Red Bull Bragantino. Sábado, 9 da noite, no Maracanã, pela rodada 5 do Brasileirão Série A, com transmissão da Antena Esportiva. A Antena Esportiva estará no Maracanã para fazer a cobertura deste jogão de bola. O Mengão é o 7º colocado com 6 pontos ganhos,
2 jogos, 2 vitórias e 100% de aproveitamento. O Flamengo, que na rodada do final de semana derrotou o América Mineiro por 2-0, folgou na rodada deste meio de semana para disputar a Copa do Brasil. No jogo de volta da terceira fase, derrotou o Coritiba por 2-0 no Maracanã e avançou para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Rogério Ceni conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O Flamengo vem de 4 vitórias consecutivas. Como mandante em 2021, em 14 jogos, foram 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Red Bull Bragantino é o quarto colocado com 8 pontos ganhos. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 67% de aproveitamento. O Toro Louco vem de vitória, bateu o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o Red Bull Bragantino que vem de 4 jogos de invencibilidade. Como visitante em 2021, em 14 jogos, foram 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, outro jogo difícil de prever, no entanto, o Flamengo tem uma certa porcentagem de favoritismo a mais. 38% de chances de vitória para o Flamengo contra 30% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. As dicas são as seguintes: o Flamengo defende uma invencibilidade que já dura 14 partidas. O Red Bull Bragantino foi derrotado apenas 2 vezes nos últimos 10 jogos por todas as competições. Nos últimos 6 jogos como visitante, o Red Bull Bragantino foi derrotado apenas 1 vez. E nos 2 jogos em toda a história entre as equipes, 2 empates pelo placar de 1-1. Isso não contabiliza os jogos do Flamengo contra o antigo Clube Atlético Bragantino, que, como vocês sabem, foi comprado pela Red Bull, empresa suíça de bebidas energéticas, e mudou o nome e o escudo aí do time de Bragança Paulista. Jogo 6, Vila Nova e Coritiba. Neste sábado, 9 da noite, no Aníbal Batista de Toledo, na cidade de Aparecida de Goiânia, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. O Vila é o 9º colocado com 5 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 42% de aproveitamento. O Tigre vem de derrota, foi superado pelo Náutico por 2-0, jogando lá nos aflitos. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante em 2021, o time goiano, em 12 jogos, conseguiu 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Coritiba é o 11º colocado com 4 pontos ganhos. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. O Coxa, que no final de semana empatou com o Londrina em 1-1 pela rodada 3 da Série B, folgou na rodada 4 para disputar a Copa do Brasil e acabou eliminado pelo Flamengo 2-0 no jogo de volta da terceira fase no Maracanã, jogo que você acompanhou neste meio de semana no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Coritiba vem de 4 jogos seguidos sem conhecer a vitória. Como visitante em 2021, em 8 jogos, foram 2 vitórias e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 56% de chances de vitória para o Vila Nova, 18% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Coritiba. Este jogo 6 pode ser a barbada do concurso 942 da Loteca. Muito bem, nos últimos 8 jogos contra o Coritiba, o Vila Nova só venceu 1. Por isso que eu falei que pode ser a barbada. Não é a barbada, porque o Vila Nova tem um retrospecto ruim contra o Coritiba, um retrospecto recente muito ruim. Nos últimos 5 compromissos como mandante, o Vila Nova venceu apenas 1. E o Coritiba acabou derrotado nos últimos 6 jogos consecutivos como visitante. Isso por todas as competições.
Prêmio milionário da Loteca neste final de semana, prêmio recorde, 5.300.000 reais. Então, fique atento às nossas dicas para, quem sabe, você faturar essa grana toda. Lembrando que se houver mais de uma aposta vencedora, mais de uma aposta que gabarite os 14 jogos, o prêmio será dividido de forma igual. Jogo 7, Náutico e Botafogo, domingo 4 da tarde nos Aflitos, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. O Timbu é o líder, com 12 pontos ganhos, 4 jogos, 4 vitórias e 100% de aproveitamento. O Náutico derrotou o Vila Nova em casa neste meio de semana por 2-0. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Hélio dos Anjos conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O Náutico que vem de 4 vitórias de forma consecutiva. Como mandante em 2021, foram 9 jogos com 7 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo é o quarto colocado com 7 pontos ganhos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 77% de aproveitamento. O Fogão, que no final de semana superou o Remo, fez 3-0 e nesta quinta-feira visita o Londrina no Estádio do Café, jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante em 2021, 10 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Náutico, 22% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Botafogo. Este jogo 7 pode ser mais um de porcentagem enganadora. Sabe por quê? Porque o Náutico não vence o Botafogo há 6 partidas. E o Timbu, além disso, vem de 4 vitórias consecutivas como mandante. Antes de enfrentar o Londrina, o Botafogo venceu apenas uma vez nos 5 jogos mais recentes como visitante. E nos últimos 10 jogos por todas as competições, o Botafogo acabou derrotado 2 vezes. Jogo 8, Internacional e Ceará, domingo 4 da tarde no Beira-Rio, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 13º com 4 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, com 33% de aproveitamento. O Inter acabou perdendo em casa para o Atlético Mineiro por 1-0 neste meio de semana, e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2021, foram 14 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Ceará é o 10º colocado com 4 pontos. 3 vitórias, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. O Vozão, que no final de semana empatou sem gols com a Chapecoense fora de casa em 0-0, e nesta quinta-feira recebe o Bahia na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Guto Ferreira conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Ceará que vem de 4 jogos consecutivos sem vitória. Como visitante em 2021, em 16 jogos, foram 5 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Internacional, 27% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Ceará. Muito bem, o Internacional passa por um jejum de 5 partidas sem vencer como mandante por todas as competições. Além disso, o Inter não perde para o Ceará em Porto Alegre há 3 jogos. Antes de encarar o Bahia neste meio de semana, o Ceará vem de uma sequência negativa de 4 jogos sem vitória. E o Vozão vem de 5 jogos seguidos sem vitória como visitante por todas as competições. Dê um joinha no nosso vídeo lá no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Ajude o Lotecando e também a Rádio Antena Esportiva a chegar a mais pessoas. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Além disso, você pode baixar o nosso aplicativo na Google Play e na Apple Store. Ou seja, você não tem desculpa para deixar de ouvir a Antena Esportiva.
Jogo 9, Bahia e Corinthians. Domingo, 4 da tarde, em Pituaçu, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Bahia é o 9º colocado com 4 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. No final de semana, o tricolor acabou perdendo para o Internacional por 1-0 em casa e nesta quinta-feira visita o Ceará na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2021, o tricolor baiano em 13 jogos venceu 8, empatou 2 e perdeu 3. Já o Corinthians é o 11º colocado com 4 pontos ganhos. 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas com 33% de aproveitamento. O Timão que acabou perdendo para o Red Bull Bragantino jogando em casa por 2-1. Jogo pela rodada deste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Timão conquistou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como visitante em 2021, foram 13 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Bahia, 16% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Corinthians. Vamos às dicas para este jogo 9. Antes de enfrentar o Ceará nesta quinta, o Bahia vem de apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos pela Série A. E o Bahia não perde para o Corinthians em Salvador há 4 confrontos. Nos últimos 10 jogos como visitante, o Corinthians perdeu apenas 2 vezes. Por outro lado, nos últimos 6 jogos, o Corinthians saiu vencedor apenas 1 vez. Jogo 10, Figueirense e Mirassol. Domingo, 6 da tarde, no Orlando Scarpelli, pela rodada 4 do Brasileirão Série C, a terceirona nacional. O Figueira é o 6º colocado do grupo B, com 4 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 44% de aproveitamento. O Figueirense que empatou com o Paraná Clube em 1-1, jogando fora de casa na rodada passada, e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Figueirense conseguiu o retrospecto de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante em 2021, foram 8 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Mirassol é o 3º colocado do grupo B, com 6 pontos ganhos. 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 67% de aproveitamento. 3 jogos, 2 vitórias e apenas 1 derrota. Neste meio de semana, em jogo válido pela primeira rodada, jogo atrasado, o Mirassol bateu o Oeste fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Eduardo Batista conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Mirassol que vem de 2 vitórias consecutivas. Como visitante em 2021, em 10 jogos, o time do interior paulista conseguiu 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Figueirense, 32% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Mirassol. Notem que o Mirassol tem um certo favoritismo, mas não é absoluto. O Figueirense está invicto como mandante há 5 jogos. Nos últimos 5 jogos por todas as competições, o Figueirense venceu apenas 2. Já o Mirassol venceu os 2 jogos como visitante que fez até agora neste Brasileirão Série C. E o time paulista venceu 4 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. Portanto, um bom aproveitamento recente do Mirassol jogando fora de casa. Jogo 11, Santos e São Paulo, clássico Sansão. Domingo, 6h15 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 5 do Brasileirão Série A.
O Peixe é o 12º colocado com 4 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 44% de aproveitamento. O Santos, que empatou sem gols com o Juventude no final de semana e visita o Fluminense nesta quinta-feira no Maracanã, jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho na Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2021, o Santos, em 14 jogos, venceu 8, empatou 4 e perdeu 2. Já o São Paulo é o 14º com 2 pontos ganhos, 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 17% de aproveitamento. O time do técnico argentino Hernan Crespo ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro Série A. E neste meio de semana empatou em casa com a Chapecoense em 1-1. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante em 2021, o tricolor, em 13 jogos, venceu 4, empatou 5 e perdeu 4. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o Santos, 38% de chances de empate e 7% de chances de vitória para o São Paulo. Santos favorito porque está invicto como mandante a 6 partidas por todas as competições. Além disso, o Santos não perde para o São Paulo como mandante há 5 jogos. Já o São Paulo foi derrotado nos 2 jogos como visitante que fez até agora neste Brasileirão Série A. E nos últimos 6 clássicos Sansão, o São Paulo acabou derrotado apenas uma vez. Apesar de ser um jogo em que as porcentagens mostram o favoritismo para o Santos, é um clássico e tudo pode acontecer. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Ative as notificações para você receber os vídeos novos em seu dispositivo e dê um joinha no nosso vídeo do Lotecando. Além disso, compartilhe o nosso link do YouTube para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Telegram, por onde você quiser, mas compartilhe o nosso link para que a Antena Esportiva chegue a mais pessoas. A Antena Esportiva sempre fazendo transmissões esportivas com qualidade. Jogo 12, Atlético e Atlético Goianiense. Domingo, 6h15 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. Muito bem. O Atlético é o vice-líder com 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias e 100% de aproveitamento. No final de semana, o Furacão bateu o Grêmio por 1-0 fora de casa. Não jogou pela Série A do Brasileirão, isso porque o adversário seria o Flamengo, que jogou contra o Coritiba pela Copa do Brasil, mas aproveitou a pausa de meio de semana para disputar o Campeonato Paranaense e empatou sem gols com o Paraná Clube jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conquistou 3 vitórias e 2 empates, portanto vem de uma sequência invicta. E como mandante em 2021, em 12 jogos foram 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Goianiense é o 6º colocado com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias e 100% de aproveitamento. No final de semana teve o jogo contra o Cuiabá adiado porque a Arena Pantanal é palco da Copa América. E o Atlético Goianiense recebe o Fortaleza nesta quinta-feira no estádio Antônio Ascioli. Nos últimos 5 jogos, o Dragão conquistou 3 vitórias e 2 empates. Como visitante em 2021, em 14 jogos foram 11 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 52% de chances de vitória para o Atlético, 17% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Vamos às dicas. O Atlético vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas em jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, isso contando com o Brasileirão do ano passado. O Atlético está invicto a 10 partidas por todas as competições. Antes de enfrentar o Fortaleza, o Atlético Goianiense vem de 6 jogos de invencibilidade.
E o Atlético Goianiense não vence o Atlético/Atlético Paranaense há 9 partidas. O Atlético Paranaense que mudou de nome, mudou de escudo e permanece aí como o rubro-negro da Baixada lá de Curitiba. Jogo 13, Fortaleza e Fluminense. Neste domingo, às 6h15 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O tricolor da PC é o líder, com 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias e 100% de aproveitamento. O Fortaleza, que no final de semana venceu o Sport Recife por 1-0, atuando em casa na Arena Castelão, e nesta quinta-feira visita o Atlético Goianiense no complemento da rodada 4. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza conquistou 4 vitórias e 1 empate, e como mandante em 2021, foram 16 jogos com 9 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota. Já o Fluminense é o 8º colocado com 5 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e 55% de aproveitamento. O Flusão, no final de semana, empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa em 2-2, e recebe o Santos nesta quinta-feira no Maracanã, jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho aqui na Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Fluminense que não vence há 2 partidas. Como visitante em 2021, em 13 jogos foram 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o Fortaleza, 31% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Fluminense. Muito bem, o Fortaleza defende uma invencibilidade que já dura 18 jogos por todas as competições. O tricolor cearense não vence o Fluminense há 4 partidas. Antes de enfrentar o Santos nesta quinta, o Fluminense vem de 12 jogos invictos pela Série A do Campeonato Brasileiro. E nos últimos 7 jogos como visitante por todas as competições, o Fluminense venceu apenas uma vez. Para encerrar o nosso bloco de análises, jogo 14, Juventude e Sport Recife. Neste domingo, 8h30 da noite no Alfredo Jaconi, pela rodada 5 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 16º colocado com 2 pontos ganhos, 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 17% de aproveitamento. O Papagaio que foi superado pelo Palmeiras por 3-0 jogando em casa neste meio de semana. E nos últimos 5 jogos acumulou 2 empates e 3 derrotas. Como mandante em 2021, em 8 jogos, conseguiu 4 vitórias e 4 derrotas. Já o Sport Recife é o 18º colocado com 1 ponto, 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas e 11% de aproveitamento. Ou seja, é um duelo de 2 equipes que ainda não conhecem a vitória nesta Série A. O Sport Recife perdeu para o Fortaleza no final de semana por 1-0 e recebe o Grêmio lá na Ilha do Retiro nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o Sport Recife conseguiu 3 empates e 2 derrotas. Vem de 2 derrotas consecutivas, inclusive. Como visitante em 2021, em 13 jogos, foram 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 53% de chances de vitória para o Juventude, 15% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Sport Recife. Nos últimos 10 jogos, o Juventude saiu vencedor apenas 2 vezes. O time gaúcho passa por um jejum de 5 jogos seguidos sem vitória. Já o Sport Recife foi derrotado pelo Juventude nos últimos 6 jogos como visitante pela Série A. E o time pernambucano vem de 3 jogos sem vencer como visitante por todas as competições. Muito bem, analisamos todos os 14 jogos da programação do concurso 942. Vamos repassar para você todos os jogos para você aí anotar e ficar ligado para fazer a sua aposta. Jogo 1, Vasco da Gama e CRB. Jogo 2, Avaí e Remo.
Jogo 3, Guarani e Ponte Preta. Jogo 4, Operário Ferroviário e Cruzeiro. Jogo 5, Flamengo e Red Bull Bragantino. Jogo 6, Vila Nova e Coritiba. Jogo 7, Náutico e Botafogo. Jogo 8, Internacional e Ceará. Jogo 9, Bahia e Corinthians. Jogo 10, Figueirense e Mirassol. Jogo 11, Santos e São Paulo. Jogo 12, Atlético e Atlético Goianiense. Jogo 13, Fortaleza e Fluminense. E jogo 14, Juventude e Sport Recife. Só para lembrar, só para frisar, o prêmio é recorde. 5.300.000 reais para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Então, faça a sua aposta, que será fechada aí, as apostas serão fechadas às 2 da tarde. Eita, quase não saiu. No sábado, às 2 horas da tarde, e você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelo site e aplicativo das loterias Caixa. A aposta mínima nas casas lotéricas, R$3. A aposta mínima nos canais online, R$30. Se você quiser saber outras combinações de apostas, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, lotequeiro, boa sorte, que você consiga aí alcançar o prêmio recorde deste concurso 942 da Loteca. Na verdade, não é o recorde absoluto. O recorde é de 5.400.000, mas é um dos maiores prêmios da história da Loteca. Muito bem, galera, estamos encerrando mais um Lotecando, convidando a você a permanecer na Antena Esportiva, seja pelo YouTube, seja pelo nosso aplicativo, porque daqui a pouquinho, a partir das 6h30, tem dose dupla de futebol para você, hein? Tem Fluminense e Santos, direto do Maracanã, com Daniel Kaiser e JP Rodrigues, pela Série A do Brasileirão. Você que vai fazer a sua aposta tem que ficar de olho nesse jogo, que vai ser transmitido apenas pelo YouTube. Isso porque pelo nosso aplicativo e também por um outro link no nosso YouTube, você vai acompanhar Londrina e Botafogo. Outro jogo para você ficar de olho para o concurso 942, já que o Botafogo está no concurso, vai enfrentar o Náutico no jogo 7. E você vai acompanhar com David Alisson, Rodrigo Guaniades e Roberto Ascioli. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, use máscara, leve seu álcool em gel e evite aglomerações. Isso porque a pandemia ainda não acabou e o uso de máscara é sinal de respeito às pessoas. Até a próxima, galera! Fui! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.